Oi gente, eu me chamo Carolina Gonzaga e pra quem não conhece, eu sou formada em nutrição, faz um ano pela Estácio. Eu posto vídeos, a maioria vídeos de receita, mas eu também falo um pouquinho sobre a minha graduação e hoje eu vim falar pra vocês se vale a pena ou não fazer uma graduação na Estácio. E eu vou voltar sim com os vídeos. Então já me segue aí, se inscreva no meu canal e também me segue lá no Instagram porque eu posto vários conteúdos lá e receitinhas também. Então bora lá pro vídeo. Bom, então eu vou começar falando pra vocês alguns tópicos que a gente precisa saber antes de entrar na faculdade. Número 1 é o valor da faculdade, claro, né? Pra quem não tem renda muito alta, o valor sim influencia. E influenciou pra mim, depois eu vou explicar o porquê. O segundo, os professores. É claro que quem faz a graduação é o aluno, né? Se o aluno vai estudar ou não. Só que os professores são muito importantes sim. Eu não posso falar que não, porque pelo menos pra mim, que fiz aula presencial, foram muito importantes. É claro que também o sistema da faculdade, tem faculdades, avaliação peso 1, peso 2, coisas assim, muitos trabalhos, enfim. Isso também é legal a gente saber. Como que é a estrutura, né? Porque, assim, nutrição a gente também trabalha muito na cozinha, a gente trabalha muito no laboratório. Então, a gente precisa saber se a faculdade tem uma estrutura legal para isso. É claro que se você vai fazer presencial. Porque se for fazer online, né? A gente não vai usar essas coisas. Eu diria que, por último, o que os alunos, né, que já estudaram lá, dizem sobre a faculdade. Mas, assim, gente, tem muita gente ainda que vem me perguntar, vê os meus vídeos, pergunta, o que tu achou da Estácio? Eu vou começar agora, mas tô com medo. E uma coisa que eu sempre pergunto, você vai começar Estácio aonde? Porque eu fiz Estácio em Barreiros, Florianópolis. Você vai começar Estácio aonde? Se for da nutrição, eu posso falar, alguns professores que eu estudei ainda estão lá, mas alguns já saíram, então é sempre bom a gente conversar com quem tá dentro da faculdade agora, sabe? Educação física é outra, então os professores mudam, a gente precisa também saber, não adianta a gente só perguntar pra quem estudou na Estácio uma coisa que nada a ver com o que a gente quer, né? Sobre o valor. Na época que eu comecei nutrição, aqui em Floripa, onde eu moro, só tinha 3 faculdades particulares, né, claro, que tinham nutrição. A Unisul, que é muito mais longe da minha casa. A outra era em São José e essa, a Estácio que eu estudei, é em Barreiros. Assim, de local mais perto, era em Barreiros. Então, beleza. A outra questão é o valor. A Estácio era a que ficava no meio, assim. Tinha a mais barata e tinha a mais cara, mas a Estácio era a que ficava naquele valor, assim, no meio. Não pode só olhar, né, o valor da faculdade, tem várias outras coisas. Só que aí, quando eu fui entrar, eles me deram 40% de desconto. Deu, nossa, muito barato, 40% de desconto. Sim, não, mas não é bem assim. Cada matéria tem um valor específico. Por exemplo, matéria online tinha um valor específico. Matéria com 8 grades, né? Porque tinha ali o valor das grades, o número das grades. 8 grades, é esse valor. Matéria X, é esse valor. Normalmente tinha um preço assim. Daí, assim, no começo da faculdade, a gente faz aquelas matérias basiquinhas e tal, que não são muito caras. Então, é um preço. Não vá achando que você vai pagar sempre esse valor, porque não vai. Por exemplo, eu comecei pagando R$650 por aí, com 40% de desconto. Depois foi aumentando. Eu já cheguei a pagar, no final da minha graduação, 1.200, se eu não me engano, e era assim, 3 matérias. Por quê? Porque estágio é muito caro, TCC, essas coisas são muito caras. Então, acabou que no final da minha graduação eu pagava mais pra fazer menos matéria. Só que aconteceu uma outra coisa também que eu não sabia. Eu atrasei os boletos, né? Atrasei, por exemplo, o boleto de fevereiro. Eu não paguei no dia e fui pagar só no outro mês, quando o outro boleto já tava vencendo. E eu não sabia, só que na Estácio eles têm, né, uma política que se tu atrasa um mês, tu perde o teu desconto. Então eu não sabia, eu fui lá pedir pra voltarem o meu desconto, né, porque eu não sabia porque tinham feito isso, e eles avisaram e eles voltaram, só que eles deram 25% de desconto. Eu tinha 40, voltaram com 25. Tudo bem, né, gente? Ainda é um desconto, não posso negar.
mas ficou mais caro por causa disso. Bom, sobre os professores, eu já tinha uma prima que tinha feito 1 ano na Estácio, né, que ela estudou na Estácio, e eu tinha também alguns conhecidos que faziam outra área, que não era a área da nutrição, né. Ela fez a área da nutrição há 1 ano que ela tinha entrado. Então ela sempre falou muito bem da Estácio, e também não só isso, procurei na internet, pesquisei, conversando com algumas pessoas ao meu redor, e eu vi que sim, a Estácio tinha professores bons, e com isso eu, enfim, acreditei e fui, né? Como eu falei, não é o professor que faz a faculdade, é o aluno. Só que também tem professores que eu vou falar que tem matérias que eu não me interesso muito, então se o professor não me prende muito, não explica direito, vai ser muito difícil eu conseguir aprender sozinha, sabe? O professor, pelo menos, ele tem que passar uma grande parte do conteúdo e o resto tu se vira em casa. Mas pra eu aprender tudo sozinha, assim, não consigo, é muito difícil. Daí, assim, sim, eu tive muita sorte de pegar os professores muito bons. Só que o que acontecia na Estácio? A gente tinha aula com eles, no outro ano eles iam embora, eram demitidos. E isso aconteceu muito. Bom, e sobre a didática da faculdade. Na Estácio, eu não sei se ainda é assim, mas quando eu estudei era assim. A primeira prova, quem dava eram os professores. Quem fazia a prova eram os professores. Normalmente a prova era de escrita, os professores queriam de assinalar. Enfim, não tinha um parâmetro, assim. Eles escolhiam como que ia fazer a prova e faziam. Tá, beleza. Aí a segunda prova era o conteúdo do semestre todo. A gente só tinha 2 provas. A segunda prova era o conteúdo... Na verdade, a gente tinha 3 provas, mas a última era tipo REC. Aí era conteúdo do semestre todo e é uma prova unificada. O que quer dizer? A Estácio tem um banco de dados de nutrição esportiva, da matéria de nutrição esportiva. Tem 100 perguntas lá. Aí o professor vai lá, pede pra gerar a prova e a prova normalmente tinha 10 questões, se eu não me engano. E geravam uma prova. Às vezes acontecia que aquela questão ali, o professor não tinha dado a matéria, ele pedia pra trocar, só que ele não podia escolher. Então era assim, ele não podia escolher. E nessa prova sempre era de assinalar e sempre as 2 últimas questões eram de escrever, sempre. A terceira prova, como eu falei, era tipo uma REC, porque assim, é a AV1, a AV2 e a AV3. Aí, às vezes, tinha aquele aluno que sempre queria tirar 10, que sempre queria manter um 10. Aí, na primeira prova, ele tirou 8. Aí, ele pedia pra fazer a última prova. Não era obrigatório fazer a última prova. Se tu tivesse passado, já tu não fazia. Mas se tu quisesse fazer, tu poderia pedir e o professor colocava a tua prova lá. Ou se tu realmente precisava fazer aquela prova, não conseguiu atingir a média, que é 6 a média, né? Aí a tua prova já tava lá automaticamente te aguardando no dia da V3. E a Estácio, eles têm um calendário de provas. Então naquela semana todos os professores iam aplicar a sua prova. Eles não poderiam aplicar fora da prova, mas isso é muito bom, porque, enfim, às vezes a gente quer viajar, coisas assim. Bom, sobre a estrutura da Estácio, né? A Estácio, eles têm um laboratório e aí a gente tinha as lâminas, a gente verificava, olhava as células. Teve uma vez que a gente tirou o nosso fio de cabelo pra ver. Era bem legal as aulas práticas, né? Eu gostava bastante. Histologia e embriologia, eu acho que, se não me engano. E tinha uma estrutura legal, eles tinham um microscópio para cada aluno. E eu gostava bastante. Eu soube depois que eles reformaram. Eles também tinham um laboratório. Depois eles reformaram, até que no começo eu usei o laboratório antigo. E quando tava já no final, nos estágios ali, eu usei um laboratório novo. Ele ficou bem bonito também, muito, muito legal. E também a estrutura das salas. As salas são ótimas, tem ar-condicionado, enfim, quesito de estrutura. Hoje eu não posso reclamar, porque Estácio, quando eu estudava lá, foi reformada, então era uma estrutura muito boa. O que eu tenho pra reclamar é sobre secretaria. E isso, assim, não é só eu, gente, é todo mundo. Não existe uma pessoa que não tenha tido um mínimo problema com a secretaria. Nossa, é muito ruim, eles
demora muito pra solucionar o problema e é uma burocracia, tu não pode chegar lá e simplesmente perguntar um negócio, tem que marcar um horário no CIA. E várias coisinhas bem chatinhas que eu vou falar pra vocês que eu tive pouco estresse com a Estácio, mas eu sei que teve muita gente que passou por muito estresse. E bom, de um modo geral, eu gostei sim de estudar na Estácio. Os professores, quando eu estava lá, eram muito bons. Enfim, tive poucos problemas com a secretaria, então foi bem tranquilo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, que tem muita gente ainda que vem me chamar no Instagram e eu gosto, tá? Se você ainda ficou com alguma dúvida e quiser me perguntar, pode vir me chamar. Eu tô, assim, bem disposta. Eu gosto de conversar com vocês. Eu prefiro mandar áudio. Quem não gosta, que pena, porque vocês viram que eu adoro falar, né? E me sigam, se inscrevam no meu canal que eu vou lançar mais vídeos. Eu acredito que agora eu já consegui falar bastante coisa sobre a graduação. Tem uma playlist aqui que se vocês quiserem ver sobre a minha graduação, eu fiz alguns vídeos no meu estágio, enfim, bem legal. E agora eu acho que eu vou começar a falar sobre a minha pós-graduação, que eu tô fazendo uma pós-graduação em nutrição esportiva e estética online, muito legal também, na faculdade em São Paulo. E também sobre o meu trabalho de RT e assessoria. Eu também atendo, né, claro, mas esses trabalhos de RT e assessoria que tem mais dúvida, né? Então, se você quiser que eu fale sobre isso, deixa um comentário aqui, por favor. Vou ficar muito grata. Beijinhos!